pessoal que às vezes tem problema de conexão com a internet, o pessoal que não conseguiu entrar, né? Então tá sempre gravado, tá bom? Bom, pessoal, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, naquele mesmo esquemão. E hoje nós vamos começar a entender o microcontrolador PIC. Certo? Então, bom, vou abrir o slide aqui. Bom, hoje, pessoal, eu quero falar da estrutura do... quando eu falo estrutura, como ele funciona, o que ele é, tá? Quais são as características dele, como que liga esse trem. E sobre design de algoritmos e programação estruturada com fluxogramas, tá? Ao longo do curso vocês podem ter visto um pouco de programação em linguagem C, tá? A gente não vai trabalhar com assembly, coisa do tipo, a gente só vai trabalhar com linguagem C, tá? Nesse primeiro momento a gente vai trabalhar com linguagem C pros PICs, para depois migrar no segundo semestre para Arduino, tá bom? E assim, né? Por que eu acho interessante falar sobre o PIC? O PIC, pessoal, vocês vão perceber aqui que ele é um microcontrolador bastante versátil, tá? E ele é um pouco mais potente que o Arduino, tá? Propriamente dizendo, o microcontrolador do Arduino, que é o Atmega, tá bom? Atmega, né? Da Atmel, tá bom? Por isso que eu gosto sempre de começar com o PIC, que ele é um pouco mais antigo. A Atmel é antiga pra caramba também, mas o PIC, pessoal, o Atmel ele foi popularizado por conta do Arduino, tá? A gente usava muito microcontrolador PIC, né? Ou muito antigamente não, até quando eu fiz o meu curso era PIC Z80, 8051, né? É programação com assembly, tá? Bom, então o tal do PIC, ele é um chip da Microchip, né, dessa empresa, certo? Que iniciou os negócios dela no Brasil em 1990 por meio dessa empresa aqui que chama Artmar. A Artmar, pessoal, ela é uma empresa nacional, né, representante da Microchip aqui no Brasil e está no mercado desde 1962. Então ela é representante exclusiva da Microchip no Brasil. Então precisa comprar PIC. Você vai comprar dos fornecedores, mas o representante oficial é a Artmar, tá bom? Esse microcontrolador pode ser visto como um pequeno componente eletrônico dotado de inteligência programável. Então você faz o que você quiser com ele, você programa ele do jeito que você achar necessário, certo? E é utilizado no controle de processos lógicos. Desses processos lógicos aí que eu estou dizendo, pessoal, ele pode ser entendido como controle de periféricos, tá? Então, são LEDs, botões, displays de segmento, de cristal líquido, resistências, relés, sensores, tá bom? E qualquer outras coisas eletrônicas que venham a ser utilizadas, certo? O microcontrolador, portanto, ele é programável, pois toda a lógica de operação é estruturada por meio de um programa, certo? E a lógica que nós vamos usar é lógica em linguagem C, certo? Bom, os dois CIs que nós vamos utilizar são esses daqui, tá? Por que eu escolhi eles, pessoal? Por dois motivos, tá? Minha câmera está funcionando, né? Por dois motivos. Deixa eu ver se minha câmera está funcionando. Ah, tá. Primeiro, o 16F628 ele é um CI muito barato, tá? E fácil de vocês acharem, tá certo? Então vamos supor que vocês, porventura, queiram se aventurar na casa de vocês em desenvolvimento de placas com PIC e queiram começar a treinar, né? Sei lá. Você vai lá na internet, compra um microcontrolador PIC desse, um 16F628, ele é comum, ele é bem fácil e barato de achar e vai desbravar o mundo dos PICs aí, tá? E também escolhi o 18F4550 por dois motivos particulares, tá? Ele tem na escola em formato de kit, certo?
e tem na escola em formato de CI, que é esse cara aqui, ó. Tá certo? Ele é um microcontrolador grandão, mais potente, vocês vão ver a diferença dele para o 16F628, tá? Ele tem mais entradas e saídas e tal. E tem um kit dele lá na escola, certo? Então vocês podem ir para dois lados também, né? Comprar um microcontrolador desse, desenvolver os seus projetos em casa. É claro, comprando um gravador também. Ou utilizar lá na escola o kit mesmo, que é uma caixotona assim, certo? E vocês conseguem programar e desenvolver com ele aí, tá bom? Bom, sobre o 16F628, tá? Ele é um microcontrolador de baixo custo e alta performance, certo? Com estrutura CMOS, tem 8 bits e 18 pinos, certo? 9 de cada lado. Os microcontroladores dessa família 16F6XXX, porque tem 628, tem o F84, tem o F678, se eu não me engano. Então eles possuem ferramentas integradas para reduzir componentes externos. O que quer dizer isso, pessoal? Você não precisa simplesmente, você não precisa necessariamente construir todo o circuito de estação lá fora. Você não precisa, antigamente, o Z80, você tinha que colocar a unidade lógica, aí você tinha que colocar um CI para EEPROM, um CI para memória RAM, então ficava aquela coisa gigante o circuito. Esse não, né? O 16F628 ele já tem tudo lá. Você não precisa nem colocar um cristal de clock externo, ele já tem um clock interno, tá? Que eu vou falar sobre isso. Então, se você quiser usar ele assim para uma aplicação simples, é só você programar, tacar na protoboard ou na placa que você quer desenvolver, taca os periféricos ali, é claro que sempre respeitando as correntes de saída e tudo mais, tá? Mais pra frente a gente também fala. E vai usar, tá certo? Ele não precisa de muita coisa não para funcionar, tá? E como é que quais são as características, principalmente elétricas, características básicas do microcontrolador, desse daí, do 16F628? Ele tem uma frequência máxima de operação. Isso daqui, pessoal, com cristal externo, tá? De 20 MHz, então a gente pode aumentar o clock dele para até 20 MHz, que ele aguenta o tranco, tá? A memória de programa, segundo o datasheet, é de 2048 palavras. A memória RAM de 224 bytes, memória EEPROM de 128 bytes. Nós temos 3 timers, o timer 0, 1 e 2. PWM, nós temos uma saída só PWM. Pinos de entrada e saída, que são configuráveis, né? Você configura para pino I/O, nível lógico e tal, 0 ou 1, ou PWM e tal. Nós temos 16. Ele funciona com uma tensão de operação entre 3 volts e 5,5 volts. E como eu disse, tem um oscilador interno de 4 MHz. Tranquilo? Bom, esse aumento na frequência de operação dele, né? É claro, se a gente quiser uma frequência maior do que a frequência que ele já tem de clock, a gente tem que colocar um cristal externo. Eu vou mostrar para vocês como é que faz isso, o circuito. Tá? E se a gente vai aumentar a frequência, percebam que a gente tem que aumentar também a tensão. Então, por exemplo, se você alimentar o teu CI com 2 pilhas de 1,5 volts, você consegue ter no máximo um clock de 10 MHz, tá? Se você for aumentar esse clock, aí a gente já precisa aumentar o nível de tensão para 5,5, ok? Raul, mas por que é diferente de um ATmega lá, né, do Arduino? O clock lá do Arduino é de 16 MHz. Se a gente precisa de aplicações um pouco mais rápidas, a gente consegue ter 4 MHz a mais aqui, que já é uma velocidade considerável, tá certo? Bom, e esse daqui, pessoal, é o circuitinho básico de alimentação desse cara, tá? Eu vou dar como exercício para vocês olharem o datasheet para tirar algumas informações importantes aqui que vocês não têm nesse circuito. Bom, vocês estão vendo que o circuito dele é básico, tá? Nós temos aqui, ó, conforme a pinagem dele, né? Pino 14 nós temos a alimentação positiva, pino 5 a negativa, certo? E nós temos aqui no pino 4
o reset, tá? Então vocês percebam, pessoal, que o pino 4 aqui, o reset ele sempre vai funcionar com nível lógico 0, tá certo? Então olha só, para ele não ficar resetando, eu tenho que ter uma alimentação 5 volts nele, tranquilo? Pode ser 5 volts ou 3, tá? Não tem problema, porque funciona de 3 até 5,5. O exemplo aqui é com 5 volts. Então eu tenho uma alimentação direta aqui, passando por um resistorzinho de carga qualquer, tá? Uma alimentação direta aqui no pino 4, para ele não ficar resetando, certo? E para eu dar um referencial no pino. A partir do momento que eu pressiono esse botãozinho aqui, vocês percebam, né, que todo o potencial vai cair em cima do resistor, e aí nós vamos ter um 0 volts aqui. Tranquilo? E isso daqui é o nosso reset. O pino 5, ele é o negativo, né? O terra, nesse caso aqui, certo? E o pino 14 é a alimentação. Percebam que, segundo o datasheet, segundo o datasheet, pessoal, nós temos 2 tipos de configuração de alimentação, tá certo? Nós podemos alimentar tanto nessa primeira condição, quanto nessa. Percebam que é só um filtro, tá, pessoal? É só filtros quanto a oscilações na corrente contínua ali e tudo mais, tá bom? Nesse caso aqui, ele usa a condição 2, que do pino de alimentação ele vai para um capacitor, né, de carga aqui e vai já para o terra. Então, olha lá, ele liga o terra direto e o capacitor aqui, ó, do pino, ele já sai direto para a alimentação. E aqui esse capacitor funcionando como um filtrinho também. Tranquilo? E aí o que eu falei para vocês, ó, tem um cristal externo. Vocês estão vendo? Ó? Então eu coloco um cristalzinho lá de 20 MHz, tá certo? Aqueles cristalzinhos de quartzo, pequenininhos, tá? E aí, né, pelo modo de ligação segundo o datasheet, a gente tem que colocar 2 capacitores aqui em paralelo com esse cristal, certo? E ligar ao terra, tá aqui. Tá? E as especificações disso daqui também estão no datasheet, certo? Vai ficar como exercício para vocês aí, tá bom? Depois eu vou colocar lá. Beleza, então a gente falou do 16F628A, bem simples, vocês já viram como é que é o circuito de alimentação dele, tá? Basicamente, pessoal, se vocês quiserem brincar em casa, comprar um desse e brincar em casa, eu não tenho cristal, Raul, não tem problema. Pode pegar esse cristal aqui, pode tirar, ele tem um oscilador interno, certo? E vocês só vão precisar ligar a alimentação aqui, né, no pino 14 e no pino 5. Colocar um botãozinho de reset aqui, porque às vezes se ele der uma louca, você vai lá, reseta, ele começa o programa de novo. Tá? Ou se não, se você não quer um botãozinho de reset, você vai lá e liga um 5 volts direto aqui e já era. No pino 4. Beleza? Bem tranquilo, né? Bom, e aí nós temos também a família dos 18F, né? Mais especificamente o 18F4550, tá? Esse microcontrolador já é um pouco mais potente, tá, pessoal? Ele é um avanço na família 18F, né? Porque ele possui uma alta performance computacional e um baixo custo. Baixo custo, vamos ver quanto que ele custa. Ó, eu não sei quanto que ele tá. PIC 18F4550. Lá, tá aqui, ó. Olha, R$25 um 18F, R$40, às vezes esse pode ser falsificado, sei lá, tá? E o 16F628A, ele tá para base, ó, no AliExpress R$7,28, aqui no Brasil R$15. Ele é bem barato, tá? Ele não é muito caro. Lá, nesse daqui R$9,50. É bem barato, tá? Então vocês vejam pela performance deles, esse daqui, o 16F, custando R$9, R$11, e o 16F e o 18F4550 para base de R$40, R$50, certo? Então são microcontroladores relativamente baratos. Então eles têm um baixo consumo de potência, tanto o 18F quanto o 16F, tá? A diferença é que o 18F já tem uma comunicação USB, você consegue até programar ele pela comunicação USB. Tem 20 diferentes tipos de osciladores, então
por meio dos cristais que você coloca externos, ou por meio do clock interno, você consegue fazer osciladores externos, tá? 20 tipos diferentes. Eles conseguem fazer a divisão de frequência lá dentro, como vocês aprenderam lá em eletrônica analógica, né? Ou eletrônica digital, né? A diferença desse daqui para o 16F é que ele tem um oscilador interno de 8 MHz, então ele é bem mais rápido, tá? Se comparado com o 16F628. E também o que é legal, ele tem um controle de falha para clock externo. Então vamos supor que você colocou lá um oscilador de 20 MHz para esse cara aqui. E sei lá, por algum motivo o oscilador falhou. Um capacitor estragou ou quebrou um terminal do cristal, sei lá. Ele tem um controle interno que entende que você teve problemas com o oscilador externo e ele começa a operar com o oscilador interno dele, tá certo? O 16F também tem isso, tá? A grande vantagem dele também é que ele tem um conversor AD de 10 bits, enquanto o 16F tem um conversor de 8 bits, né? Eu falei lá em cima. E uma porta ICSP dedicada para programação, tá? Então você pode programar tanto pelo USB quanto pela porta ICSP, que o Atmega também tem, tá? O 16F não tem, beleza? E aí, né? As mesmas características, eu faço um comparativo aqui, tá? A máxima frequência de operação dele é de 48 MHz. Isso daqui é uma frequência especial, tá, pessoal? Você consegue de outros jeitos diferentes de cristal, tá? Cristal até 20 MHz lá. Tem uma memória de programa de 32 KB, aqui ele já joga para kilobytes mesmo, e 16.384 palavras. É bem mais do que esse cara aqui que tem 2.048 palavras, certo? Tem uma memória RAM de 2.048 bytes, então 2 KB, certo? Uma memória EEPROM de 256 bytes, que também é bastante. Tem 4 timers, diferente do 16F que tem só 3. Módulo PWM tem 2 e o 16F tem só 1. Pinos de entrada e saída tem 30 pinos. Ele é um CI de 40, mas entrada e saída são 30, tá? Tensão de operação também dentro dos 3 a 5,5 e um oscilador interno de 8 MHz, certo? E do mesmo jeito eu coloco aqui para vocês, né? Que a operação aqui, a partir de 2 volts, ele já começa a ter oscilação ali em 4 MHz, mas a operação dele ali é nos 3 volts, então você consegue operar com os 3 volts, né, a partir de já 16 MHz, certo? Então se você ligar ele com 3 volts e não colocar o oscilador, ele já vai funcionar com os 8 MHz interno dele, tá de boa, certo? E aí para você aumentar essa frequência, percebam, né, que você já tem uma rampa maior aqui, diferente do 16F, que ele só vai ter rampa a partir dos 10 MHz, né? Aqui ele já tem uma rampa maior, dos 16 até os 25, e aí nos 48 aqui ele estabiliza em 4,2, então a partir de 4,2 você pode usar os 48 MHz. Tranquilo? Bom, do mesmo jeito que eu apresentei o circuito daquele carinha, né, do 16F628, eu apresento o circuito desse daqui. Vocês vão ver que as diferenças são poucas entre circuitos, né? A gente só tem o cristal oscilador aqui desse lado, nos pinos 13 e 14, segundo a pinagem dele. Os pinos 13 e 14 são para oscilador, tá vendo? Não? Beleza? Oscilador 1, 2, tá? Opa, aqui. Nós temos aqui uma alimentação para as portas digitais desse lado aqui e uma alimentação para as portas digitais desse lado. Ele só esquece de colocar o capacitorzinho aqui, né? Tem que pôr também, tá? Nós temos um LED aqui de operação, então a partir do momento que ele está ligado, você consegue colocar um LEDzinho aqui para falar que ele está ligado, beleza? Mas é uma porta específica aqui que você pode usar ela como um zero.
tá? Para falar que ele está ligado, certo? Comunicação USB aqui, tá? E tá ligado, é só você brincar com ele, certo? O pessoal já está vendendo placas dessa daqui de desenvolvimento com esse esquema de ligação aqui. É que nem um Arduino. Tem a pinagem aqui de saída, você vai lá e brinca à vontade. Beleza? Bom, pessoal, aí quanto ao dimensionamento desses capacitores aqui está aparecendo 22 nanofarad, mas picofarad, mas conforme o fabricante não é isso não, tá? Eu vou deixar para vocês como exercício, para vocês procurarem isso aqui no datasheet, para saberem exatamente como que é o dimensionamento desses capacitores aqui. Tem uma tabelinha, é bem tranquilo, tá? Pessoal, quanto à ligação aqui do microcontrolador, o circuitinho dele, as características, tudo entendido aí por enquanto? Por enquanto é bem simples, tá? Tudo beleza? Bom, entendo como sim. João Guilherme falou que sim. Então tá. Então, entendido sobre o PIC aí, o que é que nós vamos programar e como que ele funciona numa placa, como que ele é ligado e tudo mais, então a gente já começa, a gente já tem condição de começar a pensar numa programação, certo? E aí, pessoal, a programação em si, né, a sintaxe do programa, eu gosto de ir fazendo junto com vocês, tendo um passo a passo, né, para a gente entender a sintaxe do programa. Foi assim que eu aprendi, eu acho bacana aprender desse jeito, um passo a passo, né, para você ir entendendo a sintaxe. Mas antes da gente entender a sintaxe da linguagem C, a gente tem que entender o que é um algoritmo e como estruturar esse algoritmo, tá certo? Então, o que são algoritmos e a utilização deles para resolver problemas? Então, para resolver um problema através de um computador, é necessário encontrar, em primeiro lugar, uma maneira de descrevê-lo de forma clara e precisa. O computador é burro, ele faz o que a gente quer, tá? O que a gente manda ele fazer. Então, a gente tem que dar instruções para ele precisas de como a gente quer que ele execute aquela ação, certo? Então, a gente também precisa encontrar uma sequência de passos que vai conduzir à resolução desse problema, certo? Uma sequência lógica, tá? Eu vou dar exemplo para vocês aí. Essa sequência é denominada algoritmo, tá certo? Essa noção de algoritmo aí é dada para toda informática, vocês já devem ter visto programação em outras partes do curso de vocês. E a criação de algoritmos para resolver problema é uma das maiores dificuldades, mas também um dos desafios mais atrativos, porque tendo o algoritmo estruturado, passar aquilo lá para uma sintaxe que o computador vai usar um compilador para jogar para a linguagem de máquina, fica mais fácil, beleza? Então, ó, vocês já devem ter visto esse exemplo em outros lugares, mas sempre é bom relembrar, tá? O algoritmo é como se fosse uma receita de alguma coisa, tá? A gente tem as variáveis de entrada e a gente sempre vai querer uma saída, certo? E o algoritmo é nada mais do que a receita para a gente fazer alguma coisa. A receita de um bolo, por exemplo, certo? Então eu vou pegar farinha de trigo, os ovos, fermento, açúcar, leite, manteiga, tá? Vou aplicar uma receita e vou ter como resultado um bolo. Tranquilo? Isso nada mais é do que um algoritmo, tá? Então olha lá, ó, o algoritmo, que é a receita do bolo, ele pegou todas essas entradas aqui e foi seguindo os passos. Olha, primeiro bateu 2 claras em neve. Depois de batidas as claras em neve, adicionou 2 gemas. Depois de adicionadas 2 gemas, adicionou 1 xícara de açúcar. Depois adicionou 2 colheres de manteiga, 1 xícara de chá de leite de coco. 1 xícara de chá de leite. Leite de coco não tem ali, né? Colocou a farinha e o fermento, misturou tudo, né? Falta aqui falar, misturou, colocou numa forno e levou ao forno em fogo brando. Beleza? Isso daqui são as instruções, que é a receita, né? E aí a gente tem como resultado o nosso bolo. Tranquilo? Bom, de um modo geral, então, a gente considera que um algoritmo é uma descrição passo a passo de uma metodologia que conduz à resolução de um problema. Vocês perceberam, né?
Então a gente tem uma quantidade de entradas, a gente tem uma metodologia para ter uma determinada saída, certo? A programação consiste na codificação precisa desse algoritmo segundo uma linguagem de programação específica. Então a gente pega essas instruções, então a gente tem um problema, a gente pensa no problema, certo? Identifica as variáveis de entrada e saída, estrutura o nosso problema, né, a resolução do nosso problema, e converte essa estruturação numa sintaxe que o computador entenda. Tá? Então a gente tem que levar em consideração 3 fases distintas da elaboração do programa. Primeiro, como eu falei, a análise do problema, especificar o problema, análise de requisitos, pressupostos. Isso que eu digo são identificação de entradas, saídas, e como que eu vou resolver esse problema de uma maneira lógica, estruturada. Tá? Aí a gente faz o algoritmo, escreve ele, pode ser por meio de... eu vou falar mais para frente, pode ser escrevendo nas nossas palavras ou por meio de blocos, tá? E aí depois a gente traduz esse algoritmo numa linguagem de programação, que aí a gente vai colocar essa linguagem, esse algoritmo lá traduzido, certo? Um compilador vai transformar todas essas palavras, né, numa linguagem de 0 ou 1 que o microcontrolador entende e executa aquilo lá. Tranquilo? Então, ó, a sequência lógica é o problema, a gente identifica o problema, certo? Identifica as entradas e saídas, como que a gente vai resolver. Depois de formulado o problema, a gente constrói o algoritmo. Construído o algoritmo, a gente traduz para um programa com uma sintaxe específica, certo? Pode ser linguagem C, Assembler, Java, sei lá, qualquer coisa. Tranquilo? Então, quais são os passos para a construção de um algoritmo? Compreender o problema, identificar os dados de entrada e saída, determinar o que é preciso transformar em dados de entrada e saída, certo? Então, você identificou o que é entrada e saída, e aí você define eles como entrada e saída. E determinar o que é necessário para transformar esses dados de entrada naquela saída. E isso vai ser a tua receita de bolo. Tá? Então você tem que usar a estratégia do dividir para conquistar, né? Ou como como René Descartes sempre pregava, né? A gente divide um problema maior em problemas menores. Tá? Observar regras e limitações, então o que a gente não conseguir fazer, a gente vai ter que ficar limitado àquilo. Identificar todas as ações a realizar e eliminar ambiguidades, certo? A gente constrói um algoritmo, e isso pode ser na mão, escrevendo ele do jeito que a gente quer, ou se não por blocos. Testa esse algoritmo e executa. Testar ele é passar por um compilador, ver se ele não tem erros de sintaxe, ver se a lógica dele está funcionando, e aí a gente executa, certo? Bom, esse método cartesiano aí de dividir para conquistar, ele também é conhecido como método descendente ou método de refinamento passo a passo, tá? E ele consiste em dividir o problema em pequenas partes para que a resolução fique melhor, mais fácil de resolver. Então, eu dou um exemplo aqui, né, de fazer um suco de laranja. Você não simplesmente pega a laranja e taca dentro da jarra, né? Você tem que pegar a laranja, lavar a laranja, partir ela ao meio, espremer a laranja, filtrar o suco e servir, tá? Essa divisão em passos, pessoal, é muito importante para vocês começarem a estruturar o programa do microcontrolador lá, tá bom? Então, o passo a passo significa que cada passo é contemplado antes que o próximo comece. Então, é sequencial, certo? Outro exemplo aqui, é possível ver o telejornal antes de executar primeiro o passo anterior de ligar a TV. Ok? Então, as características fundamentais de um algoritmo, certo? São 5. Finitude, um algoritmo sempre deve terminar após um número finito de passos, certo? Ele sempre vai acabar. Definição, cada passo de um algoritmo deve ser precisamente definido. As ações devem ser definidas rigorosamente e sem ambiguidades. Tá?
Entradas e saídas, então, um algoritmo deve ter 0 ou mais entradas, isto é, a quantidade que lhe for fornecida pelo usuário, certo? Ou conforme as necessidades do projeto. Saída, ele sempre vai ter uma ou mais, percebam, né, que a gente não precisa ter entrada, mas o algoritmo sempre tem que ter uma saída, tá? Eficiência, né, um algoritmo deve ser eficiente, isso significa que todas as operações devem ser suficientemente básicas, de modo que possam ser, em princípio, executadas com precisão e em tempo finito, certo? O pessoal que programa mesmo, eles ficam sempre tentando deixar a programação o mais compacta possível e simples, né? Economiza memória, economiza tempo de processamento e tudo mais. Então isso que está ligado à eficiência, tá, pessoal? E claro, né, pode haver mais de um algoritmo para resolver um problema. Então depende muito da lógica da pessoa que está fazendo, tá? Por exemplo, fazer um suco de laranja. O cara pode, sei lá, não querer lavar a laranja, já está lavada, sei lá, ele pega a laranja e espreme de outro jeito lá, ou senão ele pega a laranja e não precisa cortar, tem uma máquina que já espreme ela sem precisar cortar. Não sei, cada algoritmo, pessoal, vai ter as suas particularidades dependendo de quem está construindo esse algoritmo, ok? E aí, né, esse algoritmo aí, ele tendo essas características e ele sendo estruturado, né, a gente sabendo como vai fazer, vamos dizer assim, a gente tem que fazer uma representação desse algoritmo, certo? Nós temos 3 tipos de representação. São elas, linguagem natural, que é do jeito que a gente escreve mesmo, como se fosse a receita do bolo, sabe, da mãe lá que tem no caderninho. Então tem a linguagem natural, que é a gente falando mesmo. Uma linguagem por fluxograma, ou diagrama de fluxo, é uma representação gráfica, tá bom? Com formas geométricas. E uma pseudolinguagem, que já é aí a linguagem de programação mesmo. São as sintaxes linguagem C, C++, Assembler, tá? E aí eu coloco uma observação aqui que não existe consenso entre os especialistas sobre qual é a melhor maneira de representar um algoritmo, tá certo? Vai depender muito da área, né? Às vezes alguém quer representar um algoritmo dentro de, sei lá, da humanas. Então não precisa de uma linguagem de programação, de uma sintaxe específica. Ou senão a pessoa é da programação, então colocar lá uma pseudolinguagem fica mais claro para ele, tá? Então não tem uma forma certa ou uma forma mais eficaz, tá? Pra gente, claro, pessoal, as 3 formas são ótimas, né? Mas vai depender da aplicação. Não vai adiantar muito a gente pegar o MPLab lá e colocar, escrever com linguagem natural lá dentro do ambiente do MPLab. A gente vai ter que usar uma pseudolinguagem, tá certo? Mas nada impede de vocês fazerem em linguagem natural e depois transferirem para a pseudolinguagem. Tranquilo? Para a linguagem C. E aí, né, eu coloco aí um exemplo de linguagem natural, tá certo? Que é para fazer o cálculo do zero de uma equação. Certo? Então, no início do programa, eu leio as variáveis A e B. Se A é diferente de B, se A é diferente de zero, então calculo o valor de x e imprime o valor de x. Se não, imprimir que não há zero. Né? Beleza? E aí eu faço em linguagem natural. Tranquilo? E também tem um exemplo de fluxograma. Tá? Então, eu leio A, leio B. Se A é diferente de B, se isso daqui for verdade, nós encontramos o zero, né, que é o valor de x, e imprimo o valor de x. Se não, né, se ele for igual a zero, então eu imprimo que não existe zero e vou para fim. Tranquilo? E também o pseudocódigo, né, que já é uma linguagem de programação mesmo, C Assembler. Tem o início do programa, designação das variáveis de entrada e designar um espacinho para cada uma dessas variáveis. Leio o valor de A, leio o valor de B. Faço, se A é diferente de A, então eu tomo uma decisão, se não, outra decisão e termino o programa.
certo? E esse é um exemplo de um código em linguagem C. Vocês já devem ter visto, né? Declara as variáveis, que é o início do programa, né? Inclui as bibliotecas, claro. Inicia o programa aqui com a declaração das variáveis. Você pega essas variáveis e guarda dentro do espaço destinado a elas, faz a condição e imprime. E dá o fim do programa com o colchetes aqui. E como é que funciona a tal da linguagem por fluxograma? Tá? Essa linguagem aí ela é uma representação visual, gráfica, tá bom? Que usa formas geométricas. E descreve o fluxo de um algoritmo por meio de figuras padronizadas, certo? Então olha aqui, ó. Essa forma oval aqui, né, representa o início e o fim do programa. Então sempre no início do programa você vai colocar essa forma oval. Entrada e saída de dados, esse pentagrama aqui, losango, né? Não lembro, esse tortinho aí. Conector na mesma página é um círculo, conector na outra página é essa bandeirinha, certo? Teste e decisão, losango, aí sim é um losango, eu esqueci o nome dessa forma. Instrução e ação é um retângulo e uma subrotina é um retângulo com 2 risquinhos do lado. Tá certo? Bom, e aí, pessoal, ó, a gente sabe as formas geométricas para cada coisa dentro de um fluxograma, certo? Sabendo disso, a gente já consegue começar a imaginar um programa, tá? Só que o programa ele tem estruturas lógicas de programação, tá? Que a gente sempre vai usar algumas dessas estruturas lógicas. Isso para programação mais de baixo nível, tá bom? Então, uma estrutura de controle é uma unidade básica da lógica de programação, beleza? E isso daqui foi formulado por alguns matemáticos da década de 60 e é consistida de 3 estruturas básicas, que é a sequência, seleção e repetição, ok? Sequência, pessoal, nada mais é do que a tomada de uma decisão, não, né? A execução de uma ação, ó, retângulo, execução de uma ação de maneira sequencial. Então, você tem uma entrada, executa uma ação com essa entrada, executou essa ação, executa outra ação, que pode ser com a mesma entrada, enfim, tá? Mas é execução de ações de maneira sequencial. Nós temos a estrutura de seleção. Então você tem uma entrada, você tem uma condição que é dada pelo losango, e aí dependendo do que está acontecendo aqui dentro, você vai para uma ação ou para outra, certo? E aí você tem uma saída. E a repetição, que enquanto essa decisão for verdadeira ou falsa, sei lá, você executa uma ação, tá certo? Basicamente, o programa corrido, decisão é o if, que vocês já devem ter visto, if e else, e aqui é o while, repetição, certo? Laço de repetição. Então, sequência. Numa sequência processada um conjunto de ações ou instruções em série, como eu falei, não há qualquer possibilidade de alterar a ordem de processamento das ações. Então, você programou daquele jeito, vai ficar daquele jeito, tá? A ação 1 vai ser executada e a ação 2 só vai ser executada quando a ação 1 for finalizada. Tranquilo? E assim por diante. Em C, essa sequência, né, um bloco de instruções, começa com o colchetes e termina, abre e fecha colchetes. Está aqui, ó. Você abre o colchetes aqui e fecha aqui. E vocês estão vendo que é uma sequência lógica de instruções, tá vendo? Ó? Instrução, instrução, instrução. Aqui tem uma condição, né, e termina. Beleza? A seleção em 2 vias, tá? Então, é uma estrutura de seleção, também designada por estrutura de decisão. Nesse caso, o fluxo ele pode ter 2 vias, certo? Ou verdadeiro ou falso, tá? E se o fluxo de processamento só passa por uma via, então só uma das ações é realizada ou processada. Na verdade, pessoal, isso daqui é a próxima condição, né? Nesse caso aqui, a instrução é o tal do use if. If, else, ou não, lá no Arduino, não sei se já programaram Arduino, é else if, né? Então você dá... é como se você fizesse uma pergunta, se ela for verdadeira,
toma uma decisão. Se ela for falsa, toma outra decisão. É o se for isso, faça aquilo. Se não, faça aquilo outro. Tranquilo? E tem só a seleção por só uma via. Tá? Se for verdadeiro, por exemplo, ou se for falso, você toma uma decisão. Se não, vai para baixo. Tá? E aí você não precisa colocar o tal do se não. Tá certo? Como você só tem uma decisão a ser tomada, né? Uma ação a ser executada, você só faz o laço if, né? E só tem uma condição. Se for verdadeiro, executa uma ação. Se não, segue o baile. Tranquilo? Bom, seleção com N vias, então você tem uma condição, né? E aí, dependendo do que acontece, você toma uma decisão, certo? Nesse caso, a decisão não é feita com base numa expressão lógica, porque há mais de 2 resultados possíveis, tá? Não pode ser isso ou aquilo. Daí é uma estrutura de ifs, ou se não, com a instrução switch ou break, que a gente vai usar mais para frente. E também só são processadas as ações encontradas numa via. Tranquilo? Então, você viu a condição e vai direto para a ação. Certo? Viu a condição e vai direto para aquela determinada ação. Tranquilo? No entanto, se não usar no break, há a possibilidade de executar... coloquei observação aqui, mas beleza. Repetição, pessoal. Repetição, nós temos 2 tipos de repetição. A repetição com teste na cabeça, que é na entrada aqui do bloco de condição, né? Então, nesse caso, também há a necessidade de tomar uma decisão com base no valor lógico de uma expressão, mas a mesma ação pode ser executada repetidas vezes, tá certo? Enquanto a função lógica não for satisfeita, tá bom? É o laço while, para quem lembra de programação, aí é o while. Então, você veio aqui da sequência do programa, né? Enquanto alguma coisa estiver dentro desses parâmetros, eu executo essa ação. Depois que isso sair dessa condição, eu saio desse laço. Por exemplo, você declarou uma variável como 0. Enquanto essa variável for menor que 3, então você executa essa ação e dá um incremento nessa variável. É isso que faz o laço while, tá certo? Aí na hora que ele for 3, por conta do incremento que você dá aqui dentro da ação, ele sai desse laço while aqui, tá certo? Então o teste da expressão lógica aqui precede a ação. Disse por isso que o teste é a cabeça. Então o teste vem aqui por cima da cabeça, tá? Porque vem por cima. Esse teste é importante porque funciona como uma condição de parada. Então você entra aqui e vai acontecer essa ação enquanto isso for verdadeiro. Na hora que não for mais, para o laço, tá? Então a instrução while, enquanto alguma coisa estiver aqui, tá? E bom, a gente tem o teste de repetição com teste na cauda, certo? O laço de repetição com teste na cauda. Na cauda, que é embaixo, tá? Então a gente executa uma ação. Depois de executada uma ação, a gente vai testar se aquilo é verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, você volta lá e executa a ação de novo. Se não, você já passa direto, tá? Essa estrutura é igual à anterior, a diferença é que o teste é feito depois do processamento da ação, tá? E não com a condição da ação. E o teste da expressão lógica sucede à ação. Então, diz por isso que o teste é na cauda, tá? Também é uma estrutura da família while lá, só que essa daqui é a do while, certo? Então, faça enquanto, tá? Então, faça enquanto alguma coisa acontecer. Tranquilo? E aí a programação estruturada, ela vem dos algoritmos que você fez, certo? Que pode ser por correspondência de fluxo, que é uma correspondência entre fluxograma e programa, certo? A gente sempre vai usar as 3 estruturas fundamentais de controle, que é a sequência, seleção e repetição, tá? As estruturas usadas devem ter início e final, então a gente tem que começar um programa e dar o final pertinente lá, então não pode esquecer de fechar o colchetes, é isso que ele quer dizer basicamente.
Programa escrito com real, espaços em brancos, comentários para facilitar a leitura do mesmo, tá? Então, sempre quando vocês fizerem o programa, realce, essas coisas sempre vai aparecer por conta do compilador. Mas espaço em branco para facilitar e comentário é bom sempre vocês terem, tá bom? Eliminação de transferências incondicionais, então são aquelas dualidades, ambiguidades, tá bom? Desenho descendente de segmentação em módulos ou funções. Então, se vocês estruturarem em funções, em blocos, sempre respeitar esses blocos. Construção de módulos ou funções de tamanhos adequados, nunca ficar enchendo muita linguiça, tá? Declaração do domínio de ação das variáveis locais dentro das funções e globais, isso a gente vai ver mais para frente, tá? E documentação do programa, que é toda a perfumaria que tem em volta do programa, tá? Que é a estruturação do algoritmo, o próprio programa em si, né? Com a linguagem estruturada e tudo mais. Beleza? Bom, e aqui eu coloco um exemplo de um programa de um algoritmo, na verdade, utilizando lógica de blocos, tá certo? Então olha lá, ó, a empresa não tinha estoque informatizado e os pedidos ao estoque corriam dessa seguinte forma aqui, ó. O estoquista recebe uma solicitação de peça, verifica se existe essa peça no estoque, tá? E caso ela esteja disponível, a peça é entregue ao solicitante. Em seguida, é efetuada a baixa no estoque. Tranquilo? Então você vai lá, pede a peça, o rapazinho vai ver se tem, se tiver, ele entrega para quem pediu e dá baixa nessa peça. Caso essa peça não tenha lá no estoque, ele vai ver com os fornecedores se tem para fornecer, né? E o tempo de entrega. Então informa esse tempo de entrega ao solicitante, ele vai esperar. Assim que chegar, ele chama o solicitante, entrega a peça para ele e dá baixa no estoque. Beleza? Então olha lá, ó, a gente tem sempre que ter o início, que é dado pela forma oval aqui, né? Então, a gente, depois do início, a gente vai ter uma ação, que é receber a solicitação. Então, a gente está recebendo essa informação de uma entrada, certo? A gente vai ver se é possível atender essa solicitação, se a peça está disponível ou não. Se estiver disponível, a gente entrega a peça ao solicitante e dá baixa no estoque. Vocês viram? Ó, tem uma entrada, eu vejo se está disponível. Se tiver, eu executo essa ação e vou para o fim, certo? Agora, se não estiver disponível, eu tenho que executar uma verificação com o fabricante, certo? Ele vai ver aqui, né? O fabricante vai ver se eu quero a peça ou não. Se sim, eu faço pedido, aguardo entrega. Entregou para o estoque, eu vou chamar o solicitante, entregar para ele, dar baixa no meu estoque e ir para o fim. Se eu não quiser mais a peça, vai para o fim. Beleza? Então essa já é uma estruturação de um algoritmo que a gente poderia fazer uma programação e tudo mais, né? É claro que isso daqui é um algoritmo mais abstrato, né? A gente não consegue ver tantas entradas e saídas, porque é um processo contínuo, tá bom? E aqui, pessoal, aí já é um programinha que a gente conseguiria fazer numa linguagem de programação e executar, tá? Que vocês já devem ter feito ao longo do curso. Então a gente tem o início, que é aquele main, abre e fecha parênteses, a gente coloca o colchetinho, a gente declara as variáveis, lê essas variáveis, certo? Dá a condição de comparação aqui, que é o nosso if. Se A é igual a B, então você fala A e B são iguais. Se não, a gente faz uma comparação. A é maior que B? Se sim, A é maior que B. Se não, B é maior que A. Certo? Acabou isso daqui, a gente chega no fim. Tá certo? Faz uma conexão aqui com o fim. Tranquilo? Esse é um exemplo de um fluxograma. Tá certo? Outro exemplo de fluxograma, ó. Dado o início, você coloca o valor da temperatura em graus Celsius, ele lê essa temperatura,
executa uma ação de conversão dessa temperatura em graus Celsius para Fahrenheit, também executa a conversão dessa temperatura em graus Celsius para Kelvin e apresenta esses valores de graus Celsius em Kelvin e em Fahrenheit. Tranquilo? E também aqui é outro tipo de fluxograma, né? Esse daqui é condição, né? Então você dá a condição, se for verdadeiro, você vai ler a variável, acrescenta nela, escreve essa variável, coloca o contador, isso daqui é um laço while, certo? E esse daqui, pessoal, é o do while, certo? Ele vai ver cada caso. Esse daqui é o if com condições, né? Diferentes condições. Se for verdadeiro, ele vai tomar uma decisão. Então, ele lê o valor de x, vai ver qual que é o valor, né? Compreendido entre 1 e 3. E conforme cada um dos valores, ele dá uma determinada saída aqui, faz uma determinada ação. Feita a ação, ele vai para o fim. Beleza? Então, essa é a representação de um laço while. Essa é uma representação de uma condição. Beleza? Pessoal, sobre algoritmos, tem alguma dúvida? Tudo de boa, professor. Beleza, daí vocês já devem ter visto, né? Mais ou menos, né? Ao longo do curso. Já? Beleza. Um pouquinho, sim. Beleza. Tá bom, então. Pessoal, ó, eu vou deixar lá no Moodle exercícios para vocês sobre essa parte de algoritmo, certo? E também sobre essa parte aqui, ó, de ligação dos PICs, tá bom? Tanto do 16 quanto do 18, tá? E vou pedir algumas coisas referentes ao datasheet desses dois componentes, tá? Então, para isso, eu já deixei aqui para vocês, dentro da aula 2, o datasheet do PIC 16F e do 18F. Também vou deixar a aula gravada, tá? Aqui para vocês acessarem. Os slides e a atividade que eu vou fazer ela e colocar aqui para vocês, tá bom? Bom, pessoal, se não tem nenhuma dúvida, eu vou parar aqui o compartilhamento de tela. Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, a gente fica por aqui, tá bom? Eu já paro a gravação aqui.